eu sentava num banquinho e ao redor ficava o meu povo, né? Aqueles que eu liderava. E todos eles tinham que dizer as coisas que eu poderia melhorar. Não era coisa errada. Coisa errada a gente já sabe que tem, está cheio. Mas você pode melhorar. Eu posso dizer para as pessoas o que elas precisam melhorar, que são aquelas coisinhas que acontecem no dia a dia sem essa questão de ofensa. Então, o pessoal aprendia a fazer uma avaliação legal. Se eu via que tinha 2 ou 3 falando a mesma coisa sobre mim, daquele ponto, eu precisava melhorar. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele está. Então, a verdade. Ele está a verdade. Então, eu deixava porque tinha coisas que eram importantes eu saber, até para liderá-los de uma maneira melhor. E depois, sem dúvida, eles estavam abertos a serem avaliados também, porque o líder se deu aberto para que eles dissessem as coisas que ele poderia melhorar. Então, eu também poderia falar para eles coisas que eles poderiam melhorar. Eu acho que no dia que você tiver esse tipo de intimidade, é porque você já abriu o teu coração, as pessoas conhecem você, elas estão abertas a você avaliá-los e você está aberto, está todo mundo aberto para as avaliações. Estamos juntos? Isso cria um padrão. Quando você se mostra humilde ao ponto de deixar as pessoas escrutinar a tua vida e você tem também o direito de escrutinar a vida delas. Então, hoje, eu queria falar sobre esse teste da integridade. A gente já falou disso, não? O que é integridade? Me ajudem aí. O que é integridade? Explicar isso é mais fácil falando. É uma pessoa que se mostra, não sei se eu vou falar correto, mas se mostra séria. Ela faz as coisas corretamente porque ela acredita que é aquilo. Então, é uma pessoa íntegra, que ela não tem máscaras. Alguém mais quer contribuir? Acho que é seguir esses valores, seguir os princípios, né? Acho que alguém que consegue seguir os princípios. PPP, é o próprio PPP, integridade. Eu vejo assim. O cara tem que ter um padrão, eu acho que ele já tem que ter passado pelo bom processo. O cara é íntegro, né? A palavra já diz, né? É um total, né? É integridade total, não é integridade meia boca, né? Você, para ser... você passar por um teste de integridade, você precisa realmente estar... Deixa eu perguntar para vocês, há moral sem Deus? Existe moral sem Deus? Eu creio que sim. Eu também acho que sim. Moral, eu acho que sim, porque a gente vê muitas pessoas que... Eu por exemplo, tenho uma grande amiga minha, ela se diz... Ela é ateia, né? Mas é uma das pessoas que mais, assim, que é íntegra, sabe? No agir na vida dela, naquilo que ela acredita, de justiça, Então, assim, eu acho difícil, e ela não crê em Deus. É difícil até pra gente... Ela é muito minha amiga, às vezes eu até essa semana, esses dias, a gente falou, eu falei assim, que Deus te abençoe, tudo. Às vezes eu fico pensando, não sei nem como é que ela interpreta quando eu falo para Deus, né? De Deus para ela, assim. Mas ela é uma das pessoas que eu convivo que, se eu fosse falar assim, põe aí sabe, uma nota de integridade naquilo que ela acredita e que ela luta, ela é, para mim, um exemplo, assim, de uma pessoa que cumpre os princípios dela, sabe? Que não são princípios, mas não deixam também de ser, são morais, tá? Não sei, eu acho que... Vocês estão se enrolando aí, hein? Não, eu também tenho um exemplo. Eu posso estar errada, mas... Deixa eu perguntar, quando você fala de
de íntegro e moral, moral são verdades fundamentais que a gente reconhece. A moral, ela está baseada em princípios, como vocês mesmos já verificaram. Existe verdade sem Deus? Não, verdade não. Mas será que a moral é verdade? Sim. Então, é isso que eu penso. Pela nossa conduta, a gente não tem essa sabedoria. Por isso que a gente precisa ter Deus. Porque a gente vai acreditar eu vou acreditar que a minha verdade sem Deus não é aquela verdade, porque nós somos pecadores. E eu posso, de repente, concatenar na minha cabeça que aquilo é uma verdade e não necessariamente é Deus que vai direcionar. Então, eu acredito que não tenha. Porque não há verdade absoluta. Né? Hoje, no mundo, principalmente o mundo humanista, o homem é a medida de todas as coisas e a solução para todas as coisas. Essa é a premissa do humanismo. E o humanismo, ele expressa que não há verdade divina. Deus não existe. Agora, se não há verdade divina, de onde vêm, então, esses valores que a gente pratica e que acha que são bons para que todo mundo pratique? Quando eu falo moral, um governo que não tem moral, você está vendo aí. O que acontece na sociedade, onde a moral, por exemplo, a moral tem a ver com o currículo das escolas do teu filho. A moral tem a ver com leis. Então, pastor, mas você não acredita que, independente a moral é algo, eu acho diferente dessa verdade eterna. Assim, a moral é um conjunto de valores, de princípios que podem ser que são estabelecidos. O ser humano, ele tem a tendência, ele já nasce com esse conceito de moralidade, né? A gente pega, por exemplo, uma criança logo pequena, ela já começa a entender, ela já começa a ter ideia do que é certo ou errado dentro daquilo que ela está vivendo do conceito. Tanto que eu posso estar errada, mas eu acho que esse conceito de moral, ele pode, por exemplo, variar numa cultura, né? Para algumas culturas, o que é moral, às vezes não é moral para outra cultura. Então, eu talvez esteja errada no conceito de moral, nesse sentido que não é o que está ligado a Deus, essa verdade que nós temos como princípio de Deus na nossa vida, né? Ela pode mudar de acordo com a sociedade, porque é feita pelo conceito humano, assim, das coisas, né? Não sei, a impressão que dá que todo mundo tem dentro do DNAzinho aquele já o saber do certo e errado. Já vem lá de cima, parece que já vem prontinho de cima e ele só ativa no momento. Você falou da criança, eu lembro a Rafinha, quando é pequena, ou a Beca, não lembro, mas ela pegou uma pedrinha de um vaso e eu vi que ela pegou tal, e nunca foi falado para ela que ela não podia pegar. E quando eu perguntei, filha, o que você pegou aí? Ela colocou a mãozinha para trás e falou assim, nada. Quem que ensinou isso? Eu falei, mas eu não ensinei que não era errado, eu não falei que aquilo era um problema, eu nunca... Mas ela pegou, colocou e automaticamente ela botou a mãozinha para trás e falou assim, nada. Eu falei assim, não, você pegou. Não, eu não peguei nada. Ou seja, ainda sustentou aquela verdade dela e aquela mentira para a gente, mas estava ali. Eu sinto que, como você disse, eu tenho um grande amigo meu, ele tem super princípios, é um cara, mas aonde que ele se baseou? Da onde que veio? Então, conversando com ele, você percebe que, no fundo, no DNAzinho do ser humano, parece que veio lá de cima já, na criação já veio esse certo e errado já embutido dentro da gente. E aí aqui entra a moral, né? E tem uma coisa que confunde muito o nosso raciocínio, é que principalmente nós, no Ocidente, independente de sermos religiosos ou não, a moral judaico-cristã faz parte da vida do ateu, de todo mundo. Então, já nasce ouvindo, né? Por mais que a pessoa esteja longe de religião, os grandes valores são judaico-cristãos. A gente vai falar o quê? Por que matar alguém é crime?
Uhum. É uma moral judaico-cristã, que E vem... essa é a razão também, né, pegando um gancho aí em você, que nós fazemos missões. Quando a Sandra está mencionando que tem culturas que para eles não é pecado determinadas coisas, porque para eles é moral fazer isso. Por exemplo, um governo que estratifica toda uma sociedade em castas, não é moral. E aí, quando o evangelho chega, ele coloca e vai criando leis, vai fazendo com que a conversão se torne algo que... É que nós vivemos num contexto, gente, ocidentalizado, num contexto em que essa verdade judaico-cristã é parte do que a gente vê na sociedade aí. Por mais que a sociedade não queira, as leis estão baseadas sobre esses princípios. Por exemplo, toda a justiça nossa, o legislativo, o judiciário, ele está montado nos 10 mandamentos. E você pega o direito, por exemplo, se estuda direito, e a história do direito, não é no Código de Hammurabi que o direito brasileiro está fundamentado, mas sim nos 10 mandamentos. Essas leis que Deus deu e que forjaram praticamente toda a sociedade. Então, moral, quando a gente fala de moral, a gente está falando de coisa muito mais profunda aqui. Senão, o evangelho ele não tem esse poder de transformação. Tem coisas que as pessoas são boas, sim, mas elas aprenderam de quem? Talvez, Às vezes, pastor, vem do berço, né? pastor, talvez o que talvez a diferença de pensamento seja em relação à palavra em si, talvez, Sim, né? sim. Porque assim, por exemplo, eu estou olhando aqui na internet o que é moral, né? Então, por exemplo, a maioria dos sites descreve moral como os valores que são passados e se consolidam de geração em geração, que são transmitidos pelo convívio em sociedade, pela cultura, tradições vigentes e também pela educação formal. Então, talvez o meu erro seja esse. Né? Eu estou dividindo cultura, entendeu? A moral mais no sentido de cultura. Então, eu nunca pensei na moral assim. Por exemplo, o que você está falando é pecado. Para mim, é o princípio cristão. É o ensinamento de Jesus, que eu não traduzo como moral, entendeu? Porque, para mim, a moral ficou muito mais ligado a esse conjunto de valores de uma sociedade, que podem estar errados. Então, o senhor vai na Índia, o conjunto de valores deles lá é errado diante daquilo que a gente conhece do Evangelho, não só da nossa cultura, né? Ele poderia ser errado para a gente, mas não ser errado diante de Deus. Mas se ele está errado diante de Deus, ele está errado em relação ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus. Então, quando eu penso em moral, eu vejo diferente desse ensinamento de Jesus, né? Que para mim, eu acho que ir contra o ensinamento de Jesus é pecado, é desvio do princípio de Jesus, de cristão, né? Talvez essa que esteja sendo a diferença de opiniões aqui no grupo, né? Por a gente Então, sempre achar que moral está ligado com o que é criado pelo ser humano. Mas, Silvia, essa semana eu faço parte de um grupo de sociologia da minha faculdade. E tem um camarada lá que é homossexual. E ele gosta de ficar me cutucando porque ele sabe que eu sou pastor. E aí, ontem ele colocou aí para o teólogo e tal, o que você acha de um Deus que usa uma pandemia dessa para castigar o povo? Eu não creio num Deus desse e tal. Falei assim, olha, essa é a sua opinião. Eu nunca tinha respondido para ninguém naquele grupo, mas eu falei para ele, olha, isso é sua opinião, só sua. Eu acho que esse não é o grupo para a gente discutir, eu não estou discutindo teologia aqui, eu entrei nesse grupo achando que nós vamos falar de sociologia, mas se você quer falar de teologia, está aqui o meu WhatsApp, entre em contato comigo pessoalmente e a gente vai conversar sobre, inclusive, as tuas posições sobre a tua vida, o teu coração, essas coisas, com todo o carinho e relevância que a gente puder discutir. Está aqui o meu WhatsApp, entre em contato comigo. Ele queria discutir temas, e o cara é um filósofo, né? Então ele gosta de fundo esse negócio aí. Mas moral, nós estamos falando de moral. Quando você fala de moral, tem sociedades, por exemplo, o pecado
ele leva você a uma vida moral que, embora aparente que você está dando alguns passos corretos, no fundo, você está se perdendo. Você tem gente muito bem intencionada, né, na sociedade, como a gente vê. Eu tenho colegas que não são crentes e que são fantásticos como pessoa. Por exemplo, você pega um muçulmano, vamos tomar aqui esse exemplo. Você pega um muçulmano em termos de moral, sobre família, sobre isso e aquilo, mas não é verdade absoluta. O que eles creem não é verdade. E o que você crê é o que faz você um padrão de moral, um padrão de ética, um padrão de integridade. Aquilo que você fala é aquilo que você faz. Não importa se tomando decisões ou se você vivendo no meio de pessoas. Então, ser íntegro é ser inteiro, né? É aquilo que você crê, é o que você é. Com os erros e tudo, mas você sabe resolver problemas da sua vida pelos caminhos que moldam a tua vida como um todo. Então, eu queria... esse é o desafio de você ser convicto. A integridade tem a ver com o desafio de você ser convicto quando não há convicção. E aí a questão de você ser íntegro não não tem aqui coisa de palavra, eu dizer que eu sou íntegro. Isso aqui tem muito a ver com o que você pratica, né, da tua fé. E a extensão e a expansão que isso vai dar para o teu ministério. Porque quando você é íntegro, você tem espaço em qualquer lugar desse mundo, independente no campo secular, como no campo né, do ministério. Por exemplo, a gente analisando Daniel, capítulo 1, verso 8 a 21, o que você vê lá? Daniel que encara um teste de integridade. Que poderia lhe custar um adolescente fora de casa, longe da influência dos pais, é forçado a decidir sobre convicções que se desenvolveu com a cultura, convicções pessoais, religiosas, que envolviam alimentos. Você lembra disso? Ele é testado, e aí ele fala, deixa eu ficar sem comer o alimento do rei durante um determinado tempo, e vocês podem checar. Se eu não tiver com saúde, eu volto a comer o que vocês quiserem. Quando você é colocado sob pressão, olha aqui a integridade. Quando você é colocado sob pressão para violar uma convicção e você permanece firme. Isso é integridade. Quando você é colocado na parede por um bando de gente que pensa contrário às verdades que você tem como princípio. E você se firma, ainda que tenha que ficar sozinho. Já passou isso por você? Você já teve que encarar uma situação dessa? De uma certa maneira, a gente passa isso várias vezes. Algumas vezes são mais fortes, outras menos. Mas vira e mexe a gente é confrontado e tem que manter uma postura, que é a postura que estão os nossos princípios, né? Não como o Daniel, mas... Acontece muito, principalmente na parte corporativa, né? Com grana, né? Quando você está envolvido com projetos, alguma coisa assim, você percebe, né? Quando aparece na sua mão. E eu tive um exemplo claro disso de um amigo meu que trabalhava no Walmart e me botou no meio de uma licitação, mas ele me botou no meio da licitação já pensando. Eu que ingenuamente entrei, e quando ele falou assim, bom, então nós já estamos chegando no processo final, tal, então já reserva aqueles 30% para mim. Eu falei, opa! E assim, era para entrar o dinheiro para um projeto aqui para casa de 1,5 milhão. Coisa que eu nunca ia ver na minha vida toda.
Eu falei, como assim? Eu tenho que te dar 30%? Eu não estou entendendo. Você me botou no meio de um negócio. Ah, agora. Aí, quando caiu a ficha, eu falei, não, pode parar. Então, ali eu sei que foi um momento difícil, porque eu falei assim, pô, nós não estamos falando de pouquinho dinheiro. Era para mudar a vida. Mudar a vida, assim, por muitos e muitos anos. Tá sem som, Renê. Renê, tá sem som. Fábio, você estava preocupado com os 30% ou de perder a amizade com esse amigo? Na verdade, eu não estava preocupado com nada. Eu estava preocupado com o que ia ser depois do meu coração, cara. Sério, quando ele falou... Assim que ele falou assim, olha, já separa os meus 30%, eu falei assim, mas que raio de licitação é essa que eu tenho comissão? Tem que pagar comissão? Aí que eu entendi que não é comissão, é a tal da bola, né? É a tal da bola, né? E aí, não, mas sem isso não funciona, não sei o quê. Eu falei, não, desculpa, cara, pode procurar outra agência que eu aqui não vou fazer, não. E assim foi. É aquele caráter de você dormir às 8 horas da tua noite sem problemas. É isso mesmo, deitar e saber que o travesseiro não vai ficar te xingando a noite inteira. O travesseiro tem que ser seu parceiro e não seu inimigo, né? Porque ele vai ficar falando na sua orelha, né? A noite toda. No caso de Daniel, para a gente encerrar, que nosso tempo já foi, Deus, você vê, sempre que você permanece firme com os princípios, Deus te arranja relacionamentos divinos que vão apoiar a tua convicção e que vão estar contigo chorando junto e que vão passar pelo vale junto com você. E que vale. A tua convicção está firmada naquilo que você crê de Deus, pode ter certeza que Deus nunca te abandonará, nunca te desamparará. Ainda que você tenha que ficar sozinho um tempo. As tuas convicções estão sendo testadas para ver aonde está teu coração, aí estará o teu tesouro. E isso é diário, né, Humberto? Isso é diário. Na vida de um líder não tem descanso, gente. Você tem que dormir em paz todo dia. E, logicamente, tem dias que você não vai dormir em paz porque você está carregando as cargas do teu povo. Verdade. Daquele povo que Deus deu para você pastorear, mas nunca vai ser porque você deixou de cumprir um princípio da tua fé, porque isso te mata, isso mata a gente quando a gente não anda no caminho do Senhor. Você já percebeu quanto que a tua consciência acusa quando você está andando fora do caminho do Senhor? A gente não dorme bem, a gente não tem relacionamentos saudáveis, a gente começa a quebrar o pau com todo mundo, você perde o humor. É fácil perceber quando as pessoas estão se afastando de Deus, porque a vida perde o brilho. Então, no caso de Daniel, Deus honrou o seu caráter, Daniel e seus amigos se tornaram respeitados dentro da sociedade. Imagina, você tinha muitos jovens da idade de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, muitos. No entanto, os 4 se tornaram os mais interessantes para o governo. Você vê, eles não estavam preocupados, por exemplo, tem coisas, tu vê, que na sociedade a gente põe os olhos naquilo, né? Mas, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego mudaram o nome. O rei da Babilônia mudou o nome deles. Olha que coisa interessante. Quando você muda o nome, para eles não foi problema. Pode mudar. O rei da Babilônia deu todo um curso de mestrado e doutorado para eles, se tivesse isso na época, né? Claro. Mas deu um curso para eles sobre a cultura, para que esses meninos tivessem a ciência de tudo que acontecia, porque eles eram inteligentes naquilo que eles faziam. E eles gostaram do negócio. Você vê, tem coisas nesse mundo que não têm compatibilidade com a fé. Mas quando tocaram as coisas da fé,
eles disseram: fique sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser, ele nos livrará da fornalha de fogo. Mas se não, continuaremos adorando ao nosso Deus. Isso é integridade. O se não. Mas se não, se nada funcionar, se a gente morrer ali dentro daquela fornalha, se o fogo for forte demais e queimar a gente, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Quer dizer, uma pessoa que não se vende. Estamos juntos, irmãos? Isso aqui é integridade. Você não vende a tua convicção por nenhum preço. Você não abre mão dos seus princípios, né? Isso aí. E esses princípios... Convicção, né? Não só princípio, é convicção. Princípio, como nós dissemos, eles não mudam. Em qualquer lugar que você vá, eu estive na Índia, em 90 países do mundo. Em nenhum desses lugares, o que eles diziam que eram princípios, baseados em quê? Nos códigos que eles tinham, de verdade. E a gente estava lá e tinha que viver aquilo ali, olhando e tendo que trabalhar com aquele povo, sabendo que certas coisas estavam levando eles para o caminho do mal, ainda que inocentemente. Então, queridos, Deus está colocando a gente numa sociedade como essa para criar esses valores, né? Esses princípios. E as pessoas olharem na gente esse padrão que demonstram essa liderança que você tem baseado na palavra que tem levado a gente a toda a verdade. A palavra de Deus é verdade, ela não muda. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho senão Jesus. Isso para qualquer coisa que a gente faça na sociedade. Qualquer coisa. Missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. E aí, se você está na política, vale para a política. Se você está no ministério, vale para o ministério. Se você está no trabalho lá, A, B ou C, vale para o seu trabalho. Esse é o teste da integridade. Você vai passar por esse teste várias vezes, como o Nemer estava falando. Eu vou passar para ver se nós estamos firmes nas convicções que temos. Algum comentário? Terminando? Já terminei aqui. Estamos juntos? Então, ainda estão. Pede para sair. Não é fácil, gente, não é fácil a gente trabalhar esses temas, porque eles são a nossa realidade, né? Você está lidando com verdades absolutas que em algum momento você vai ter que... Você só descobre quem é seu amigo até você falar a verdade. Eu acho que o que é importante aí é que nós, enquanto cristãos, e enquanto posição de alguma liderança, temos que lembrar que a nossa integridade é fundamental. Porque se a gente quebra um princípio para reconstruir, é muito complicado. Porque se você ficar desacreditado enquanto pessoa, como que as pessoas vão olhar para a gente? Qual vai ser o resultado disso? Exato. Qual é o nosso padrão, né? Quantas pessoas vão olhar e falar, é isso? Essa é a razão, né, Nemer? Que você tem muita gente boa que poderia ser muito melhor do que eu, do que você, do que qualquer um aqui de nós, mas não está no ministério porque ele sabe que tem coisas que ainda não é íntegro com Deus, né? Os princípios ainda não estão vigorando, né, na sua vida. Esse negócio de integridade, ela é tão sério, e se realmente Deus não for o centro da nossa vida, a gente não consegue mudar.
Eu dou graças a Deus por esses momentos que a gente tem tido, né? E sem querer puxar o saco de ninguém aqui, o pastor tem sido um grande exemplo para mim. Às vezes eu fico refletindo no quanto o pastor, o Nemer, o Fábio têm se esforçado para que as coisas pudessem rolar. Eu falo, pô, esses caras não dormem. E aí, Não. olhando assim, eu falei, Deus, eu preciso mudar a minha dinâmica. Então, minha oração tem sido, Senhor, dai-me forças para que eu possa cumprir o propósito pelo qual o Senhor me criou, o propósito pelo qual o Senhor me tem chamado, porque o ministério é um desafio muito árduo e a gente precisa realmente morrer para nós, esquecer mesmo os nossos afazeres e se importar só com aquilo que é de Deus, correr atrás só para aquilo que são as coisas de Deus, para o ministério caminhar, a igreja crescer, outros vierem ao conhecimento da verdade de Jesus e também serem transformados. Então, tem sido algo assim inspirador, sabe? Essa dedicação do pastor. Eu falo, pô, eu vou ser pastor lá na frente. Eu também vou ter que, às vezes, ir dormir às 4 da manhã, tipo, deu um estudo de manhã, de noite já estou noutra palestra, aí tenho que continuar acordado porque tenho que preparar isso e aquilo. Então, integridade é algo que exige bastante da gente, não é fácil. Não é algo que a gente diz, eu vou ser íntegro e ponto. E Satanás sabe como é que o homem funciona, então as tentações, à medida que a gente vai também se esforçando, que é para viver essa integridade com Deus, as tentações também vão vindo junto. Vão vindo junto. Eu estava com uma grande dificuldade, tipo, no caso, por eu ser solteiro, né? E aí eu tava, pô, eu preciso casar, meu Deus, o Tomás é menor que eu sou mais velho dele de 1 ano, já casou, e eu tô aqui, Deus. E aí, o legal... Orar por esse homem, gente. O legal é que quando você vai conversando, vai orando e vai lendo também, isso é bom porque acaba fazendo com que a nossa mente vai para outro rumo, pega outro lado. Aí eu disse, não, tudo no seu tempo, e Senhor, eu estou aí, o Senhor é o meu Deus, e o Senhor me dá capacidade para tal, e eu tenho lutado, né? Tenho vivido as minhas vidas, e eu peço orações de vocês, né? Porque se eu dizer que tem sido fácil, não tem sido fácil, não. Entendeu? Não tem sido fácil, tem sido um baita desafio, e graças a Deus o Senhor me tem sustentado. Amém. A Esther está aqui, é outra guerreira para manter a integridade nos livros, manter a integridade de vida, manter a integridade de liderança ali naquele trabalho árduo, junto com as crianças, manter o exemplo. São valores, pastor. Eu vejo, estava escutando bem a discussão, que eu estou com um pouco de dor de cabeça, mas é aquilo que a Sandra fala muito. Nós temos filhos jovens em casa, em nível universitário, e muitas coisas que a escola não se meteu na nossa vida. Eu vou usar uma palavra bem prática. Antigamente, os níveis de instrução e os nossos professores não se metiam na nossa fé, poucos, né? Mas hoje existe sim, eu estou só voltando antes da pergunta, eu observei bem o que a Sandra conversou e eu concordo algumas coisas, porque hoje nós vivemos um bombardeamento com relação a valores, caráter e princípios, dentro da nossa própria casa, porque os nossos filhos não ficam com a gente. Eu nunca fiquei com a minha filha como eu fiquei agora. Talvez na licença maternidade ou 30 dias de férias, mas nunca quase 3 meses diretamente de manhã à noite. E eu tenho avaliado bastante isso. O que os nossos filhos aprendem na escola, o que os altos, como diz Gerson, os grandes doutores têm colocado como visão de princípios e valores dentro da formação universitária, da formação de caráter, aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos e a luta que os nossos jovens têm, que nasceu na nossa casa,
com caráter, vendo pais cristãos, frequentando a igreja, e eles são bombardeados. E quase terminando a universidade, e nós somos confrontados, hein? Pergunta para a Sandra. E embora eles tenham sido criados na igreja, nós somos ainda confrontados e nós temos que estar preparados. E com autoridade, muitas vezes, depois fala assim, filho, vamos sentar e conversar e abrir a Bíblia. E eles se calar e ainda depois de algum tempo você trabalhar e ficar trabalhando, fala, Sandra. Você vai falar? Tá sem som, Sandra. Você tem muita razão. Acho que os filhos da gente é um bom exemplo disso, porque eu vejo nas minhas meninas um conceito de moral, né? Assim, se for falar o moral do lado humano, né? Assim, muito forte. A escola da minha filha é muito humanista, né? Então, elas têm uma formação e elas discutem comigo, assim, e tem coisas que eu discuto com elas porque, apesar de, no conceito deles ser muito moral, é contra princípios nossos. Então, é difícil, porque elas são extremamente, assim, humanas, né, no sentido da palavra, assim, e querem, e acham certo. Mãe, você tá errada, né, de falar assim, você não pode falar desse jeito. Eu falo, filha, uma coisa é o que a gente... E aí a gente tem que discutir. Então, a Esther tem razão. Acho que um grande desafio para nós hoje é essa luta com os nossos próprios filhos, né? Porque são super cristãs, estão lendo a palavra, estão ouvindo direto, mas aquele conceito, às vezes, né, do que é certo na sociedade está forte nelas também. E a gente tem que ficar ali tentando mostrar. Contra a maré, né? A quantidade de informação que eles estão recebendo hoje em dia, você vê, as duas minhas estão no Colégio Batista Brasileiro, hoje. Mas praticamente a vida toda foi num colégio italiano, onde a cultura é totalmente diferenciada, é voltada totalmente, principalmente para um lado mais de artes, né, como toda a Europa, né, eles são muito fortes nisso, mas eles não têm apesar dos princípios católicos, mas não é isso. A quantidade de informação que elas receberam ali, né, a quantidade de coisa, e hoje elas estão num lugar onde realmente os princípios são os valores, né, ideologias. Exato, né? Agora, você conversa com uma menina de 15 anos, que acabou de completar 15 anos, a conversa é de adulto para adulto. Imagina, se eu sentasse com meu pai com essa idade, se ele falasse qualquer coisa... Eu não tinha de onde me basear em nada, eu não tinha informação de nada. A gente tinha uma malha tinha uma Barça pendurada lá na prateleira, e você tinha 5 canais de televisão para ter informação, o resto era rua. A gente nem Barça tinha, eu sonhava com Barça. Pois é, não, eu tenho que levantar a mão. Né? O meu sonho de consumo era a Barça da minha amiga. Até a Barça. Pois é, então você vê, a gente... Ô, gente, o meu pai falava alguma coisa, eu vou discutir o quê? Aqui nesse negócio, né? E muitas vezes, Fábio, nós voltamos para casa depois da pregação do domingo, ainda sendo confrontados. Como aquela mulher sobe lá em cima e fala que a mulher tem que ser obediente para o marido. Exatamente. Isso, hoje em dia, essa submissão basicamente, ela se tornou a zero, né? Porque e não é que a mulher tem que ser... mudou, o mundo mudou, a gente sabe que mudou, né? A história que mulher não pode subir, mulher não pode pregar, tudo isso mudou. Mas hoje é o que vocês estão falando, você ser confrontado pelos filhos, e eu olho para minha filha e me assusta, porque você pega uma menina de 15 anos que você acha que não sabe nada, é engano meu. Ela já foi, já voltou, já fez o pão, já voltou, já vendeu, e eu tô lá ainda tentando entender como que eu vou chegar na situação para poder falar com ela. E é isso. E eles te confrontam, né? Pô, você não pode falar desse jeito. Você fala, não, pera, aí você explica, até você... Mas é isso que mudou hoje, a quantidade de informações que eles têm. A gente não tinha nada. O que fizeram uma análise que eles têm 1000 vezes mais informação que Einstein tinha, por exemplo. E eles não conseguem absorver, eles não absorvem um não seu. Gente, é isso, né? Tá muito legal o nosso papo aqui. Isso daria mais umas 2 horas, fácil. Uma hora aí de conversa de metro. Mas vamos encerrar aqui. Mas é um assunto, pastor, que eu acho interessante. Muito bom.
como o senhor coloca como liderança na favela, nós também temos confronto de valores, né, e princípios, mas futuramente o senhor colocar essa discussão e essa fala, que o senhor também tem filhos, um filho na faixa como os nossos, né, que já indo para a universidade, o que o mundo tem feito para mudar os princípios e os valores em que nós fomos criados, que nós criamos eles até uma certa idade, porque quando nós estamos dentro da nossa própria casa, nós também temos que praticar, como o senhor fala, e transformar aquilo que alguém lá fora está tentando mudar a vida deles. Eu acho que seria uma discussão muito interessante mais para frente o senhor colocar na sua linha, na sua pauta, para a gente trabalhar isso. Acho que daria bastante subsídios para nós. Próxima reunião vai ser o teste da obediência. São os testes da integridade. Primeiro a integridade, né? Depois vem a obediência e o último teste é o da palavra. Líderes, eles vão passar por esses 3 testes: integridade, obediência e palavra. Sem isso, a gente não tem... É aquilo que o Neymer estava dizendo, né? Se você perde uma perna dessa, você perdeu praticamente o ministério, né? As pessoas não creem mais naquilo que você fala, né? Porque não veem a realidade em você. Então, eles podem ver enquanto estão longe, mas quando estão perto de você, caminhando junto, não dá para esconder nada. Então, vamos lá. Deus abençoe vocês ricamente. Vamos terminar com uma oração? Vou pedir para você, Esther, orar para a gente. Senhor Deus, eu te sou grata porque nós temos não só o conhecimento, mas o princípio e a integridade, principalmente com o envelhecer, Senhor Deus e Pai, porque nós temos a certeza que estamos no caminho certo. E essa certeza não fica preso, Senhor, é ouro absoluto no meu coração e no coração dos nossos irmãos. Que a nossa casa seja encharcada, Senhor Deus e Pai, com os valores de Daniel, Senhor Deus e Pai, com os princípios de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esta é a oração que nós temos a começar das nossas casas, Senhor. Estende, Senhor Deus Pai, as nossas mãos, Senhor Deus Pai, sobre as famílias que nós atuamos ali na Vila Andrade, as experiências que temos vivido, Senhor Deus e Pai, mas que o Senhor vá à frente, porque o Senhor é poder, o Senhor é a palavra que corta como uma faca, Senhor Deus e Pai, e nós precisamos dessa total autoridade, do Teu sobrenatural sobre a nossa igreja, sobre, Senhor Deus e Pai, cada liderança. Porque se nós não estivermos debaixo da autoridade, Senhor Deus e Pai, nós somos nada, como uma folha seca ao vento, Senhor. Mas nós queremos até o final, Senhor Deus e Pai, estar direto, Senhor Deus e Pai, debaixo da Tua autoridade. Assim nós oramos no Teu nome, porque este nome tem poder e é nome sobre todos os nomes do nosso amado Jesus. Amém. Amém. Se você puder ver aquele filme, eu assisti um filme essa semana que me emocionou muito. ADU, ADU, é uma criança, são crianças refugiadas. Só que é um filme de Hollywood, sem dúvida. Hollywood não, ele é um filme feito no Marrocos, feito naquela região ali da África, né, do norte da África. E é uma criança que está fugindo, mas bem pequenininha, junto com a sua irmãzinha. É muito interessante o filme, todo o enredo do filme te leva a ver o grande trabalho que nós temos pela frente. De 70 milhões de refugiados, 35 milhões são crianças. 35 milhões são crianças. Abusadas. O tempo todo essas crianças são abusadas. Então, é muito interessante. Se você puder dar uma olhadinha nesse filme, vai ser de inspiração para vocês também. Grande abraço, queridos. Amém. Tchau. Amém. 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 Tchau, pastor. Tchau, tchau. Tchau, querido. Tchau, gente.